Olá, alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Professor André, de Língua Portuguesa, falando. Pessoal, quando nós estávamos trabalhando, em aulas presenciais, nós iniciamos aí os modos verbais. Vocês estão lembrados? Vocês têm isso no caderno. Foi a nossa primeira aula na escola e nós começamos a realizar as atividades, desse conteúdo dos modos verbais. Então eu gostaria que vocês pegassem aí os materiais necessários, caderno de língua portuguesa, o caderno do volume 1, página 15 e 16 não precisa. Lápis, borracha, régua se vocês quiserem, e vamos iniciar as atividades. Eu vou estar explicando o que o slide está mostrando para vocês e vocês respondam as atividades no caderno de língua portuguesa, colocando a data de hoje, tá ok? Então, as habilidades desse conteúdo é identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa. E também analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Aqui tem alguns exemplos de verbos. Como eu tinha dito a vocês durante as nossas aulas presenciais, que a maioria das palavras da língua portuguesa terminadas em a, e ir são verbos. E aqui eu coloquei um emaranhado de palavras terminadas em a, e ir, que são verbos com as palavras terminadas em a, que fazem parte da primeira conjugação, verbos terminados em e fazem parte da segunda conjugação, e verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. E eu pedi para vocês, e aí quem ainda não fez, esse é o momento de estar realizando a atividade e enviando para mim, eu pedi para vocês escolherem aí 3 verbos terminados em a, 3 verbos terminados em e e 3 verbos terminados em ir. E depois dessa escolha, vocês conjugaram, esses verbos que vocês escolheram no presente do modo indicativo, no pretérito perfeito, que é o passado, no modo indicativo, e no futuro do presente também do modo indicativo. Então vocês tinham que ter conjugado. Quem não conjugou, por favor, conjugar e enviar esse material, essa atividade para mim, para eu estar avaliando e dando nota para vocês. Vocês têm que conjugar os 3 verbos que vocês escolheram no presente, no passado e no futuro do indicativo. Se vocês tiverem dúvida a respeito disso, é só entrar em contato comigo, ok? Aqui é o objetivo da nossa aula, identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, o conceito de verbos, que os verbos são palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos, ou seja, que indicam acontecimentos representados no tempo. Existem verbos regulares e irregulares de ligação, verbos auxiliares, entre outros. Mas nesse momento nós estaremos estudando apenas os verbos regulares. Então, abaixo, o modo indicativo, o conceito sobre o modo indicativo, que é utilizado para exprimir um fato ou ação habitual em sua certeza, quando refere-se ao presente, passado, pretérito perfeito ou futuro. Este é o modo da oração principal, é exprimir uma ação habitual. Por exemplo, eu gosto, eu nado, eu caminho, eu comi, eu dormi. Vocês estão afirmando. Esse verbo, ele afirma o que vocês estão realizando. Eu bebo, eu bebi, eu vou beber. Então, nós estamos afirmando um fato. O modo subjuntivo é aquele que apresenta o fato, a ação mais de maneira incerta, imprecisa, duvidosa. E exemplo, então, do modo subjuntivo seria: se eu soubesse, não iria mergulhar. Se eu soubesse nadar, está faltando um R ali, desculpem, iria mergulhar. Então está no passado do subjuntivo. Uma dúvida: se eu soubesse nadar, então eu não tenho a certeza, eu não sei nadar. Então eu estou deixando uma dúvida a respeito da minha ação. E o modo imperativo é um pedido, é um convite.
exortação, ordem, comando, conselho ou súplica. Exemplo, você vai nadar agora? Né? Além de estar fazendo uma pergunta, você está também pedindo, você vai nadar agora. Então, eu estou dando uma ordem, ou então estou fazendo um convite, você vai nadar agora? Ou estou dando um conselho, um comando, você vai nadar agora, pode começar. Então, essa forma, ela se concentra no modo imperativo. O próximo slide são as atividades, né, que nós iniciaremos no caderno de língua portuguesa. Então vocês peguem o caderno, lápis, borracha, caneta e iniciem as atividades aí que vão ser mostradas agora no próximo slide. Sobre os modos verbais, está correto a sequência. Então tem a sequência 1, a sequência 2, a sequência 3. São conceitos, né, do modo indicativo, do modo subjuntivo e do modo imperativo, e vocês têm que assinalar aí a alternativa que vocês acham corretas que encaixe na sequência escrita acima. Então, o modo verbal que expressa ideia, certeza, ele é modo imperativo, modo subjuntivo ou modo indicativo. O modo verbal que expressa dúvida é o modo imperativo, modo subjuntivo ou modo indicativo. E o verbo que pode afirmar, né? Tanto afirmar como negar algo. Ele está no modo imperativo, no modo subjuntivo ou no modo indicativo. Em decorrência da sequência 1, 2 e 3, as alternativas elas se encaixam nessa sequência. Então vocês não precisam escrever as 4 alternativas, só responda a alternativa que vocês acham correta. E embaixo está o significado, o conceito aí dos modos verbais. No indicativo, o modo da certeza, no subjuntivo, o modo da dúvida, e no imperativo, o modo de ordenar, mandar ou pedir. O exercício número 2, vocês observem aí a tirinha de Fernando Gonzalez e respondam, né? Sobre os verbos do primeiro e segundo quadrinhos, prestem atenção. Primeiro e segundo quadrinhos. Abaixa, enrola, puxa, torce, vira, mexe, pula. Esses verbos eles estão no modo indicativo, subjuntivo, imperativo ou no modo gerúndio. Vocês copiem a alternativa à caneta no caderno de língua portuguesa e respondam a lápis apenas a alternativa que vocês acham correta. Tá ok? O exercício número 3, vocês têm que circular os verbos das frases. Né? Ali está abaixo, mas não é abaixo, é ao lado. Então, os meninos brincavam com bola, circulem aí qual é a palavra verbal, qual é a ação dessa oração. Papai me chamou para passear no parque. Vocês escrevam a frase toda no caderno, a caneta, e circulem a lápis o verbo de cada oração. Ok? A letra C, entrei e falei com o diretor. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. E a última letra F, a borboleta tem asas coloridas. Vocês escrevam a questão número 3 inteira no caderno, a caneta, e circulem as palavras que significam verbos. Exercício número 4. Indique os tempos verbais nas frases, presente, passado ou futuro do presente. Vocês copiem também o exercício número 4 inteiro no caderno e respondam a lápis do lado na frente de cada oração. Desculpe, na frente de cada oração. Papai gosta de verdura. Essa frase ela está no presente, no passado ou no futuro? Vocês escrevam aí na frente da frase a caneta, entre parênteses, o modo verbal que o verbo se encontra. O tempo verbal que o verbo se encontra, se ele está no presente, no passado ou no futuro. Letra B, José ganhou uma bola. Letra C, Damião estudará a lição. Letra D, Marisa acordou cedo. Letra E, os meninos jogarão basquete. Letra F, o garoto vende pipoca. E letra G, eu venderei meu relógio. Então, recapitulando, vocês copiem a atividade toda no caderno de língua portuguesa caneta e respondam os tempos verbais de cada oração.
se as orações estão no presente, no passado ou no futuro. E a última questão aí, o último exercício, leia a tirinha acima e responda quantos verbos existem no texto e quais são eles, né? Vocês aí têm tem um diálogo, né? Numa tirinha. Agora vai, nossa, que legal, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra de casa própria. Né? E a mulher já pensa no casamento, né? E o garoto, o rapaz, fala, o que eu fui fazer? Então vocês leiam a tirinha acima e responda quantos verbos existem nesse textinho aí e quais são eles. Tá ok? Façam esses exercícios, tirem print e enviem para mim. Certo? Tenham todos aí um bom dia de estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.